Meu nome é Gladson Acácio dos Santos, eu sou o CEO e fundador da GAS Consultoria. Eu venho esclarecer, em primeiro lugar, que a nossa empresa ela não pactua com pirâmide financeira. O título da matéria em mencionar que Cabo Frio é o novo Egito, sim, lá de fato e de verdade existem inúmeras empresas suposta pirâmide financeira, que é crime contra a economia popular. A nossa empresa, ela não é empresa de investimento. A GS Consultoria é uma empresa onde as pessoas terceirizam a equipe de trade de criptoativo. Nós estamos nesse mercado há 9 anos, respirando esse mercado. As pessoas que não conhecem a minha história, através desse vídeo, vai saber a minha história. Eu fui garçom, sim. Tenho orgulho e gostaria até aqui de deixar um abraço para todos os garçons do nosso país. Eu não tenho vergonha em dizer que fui garçom. Eu sou negro, eu não tenho vergonha da cor da minha pele. Isso não me faz menor, inferior a ninguém. A nossa empresa, por prestar consultoria deste mercado, que é um mercado apaixonante, porque nós estamos vivendo uma era que os nossos pais, avós não viveram, que é a era da criptografia, dos criptoativos, das criptomoedas, como você queira interpretar. Nós, quando estávamos trabalhando de garçom em 2014, você observa que o CNPJ da GAS, os KNAI, que nós temos no CNPJ da AGS, não existe KNAI de terceirização de equipe de trade de criptoativo. A Receita Federal não tem um KNAI que eu possa colocar isso no contrato social da minha empresa. Então, quando qualquer pessoa ou autoridade pergunte o que é a sua empresa, a minha empresa, quais são os KNAIs da sua empresa? Os KNAIs da minha empresa, a mídia já mostrou quais são os KNAIs. O que a nossa empresa faz é diferente de quais são os KNAIs da nossa empresa. Então, que fique claro que os KNAIs mencionados são esse. E o que a nossa empresa faz há 9 anos é trader. A nossa equipe de trader não opera apenas fazendo day trader, porque nem todo dia dá para operar. E quem é trade, por exemplo, na B3, sabe muito bem disso, que há dias, não apenas 1, nem 2, nem 3 dias, há dias que a equipe de trade não vai operar e vai sim cruzar os braços, não vai colocar nenhuma ordem, não vai fazer nenhum tipo de movimento. Nós sabemos disso. Em 2014, eu me lembro muito bem, que foi, inclusive, nós brasileiros lembramos, que foi o 7-1 da Alemanha, não tem como não esquecer, nós estávamos já fazendo consultoria, só que não tinha CNPJ. E eu estava trabalhando de garçom. E a minha esposa, já com a equipe de trade dela, já estava operando. Sabia que os nossos primeiros clientes foram os garçons? Os nossos primeiros clientes foram as pessoas que eu limpava a mesa, não gostava. Quem trabalhou comigo, você que é garçom, que está assistindo esse vídeo, sabe muito bem que eu não gostava de ver a mesa suja após a refeição. Eu ficava muito atento porque isso incomodava, muito incomoda hoje, até o dia de hoje, os clientes quando se sentam numa mesa de restaurante para fazer a sua refeição, seja ela jantar ou almoço. Então, quando nós estávamos iniciando nesse mercado, em 2012, falando, orientando as pessoas sobre essa grande evolução que é o mercado de criptoativo, as pessoas não tinham informações tão claras como tem hoje na internet. Naquela época, nós falávamos a mesma coisa que falamos hoje. Olha, pesquisa, não é recomendação de compra, nós não fazemos recomendação de compra, faça a sua própria pesquisa. Se você se interessar, compre o Bitcoin, guarda na sua LED Nano S, como eu tenho essa aqui em minhas mãos. Tem aqui também a Trezor Model T. Guarda
que vai ser a poupança das poupanças. O CDI dos CDIs. Inconfiscável. Vai ficar aqui offline. Ninguém pode invadir a sua privacidade, muito menos confiscar, como já aconteceu. Como já aconteceu também recentemente, a proibição do Pix. Isso com as criptomoedas não tem como acontecer, principalmente com o Bitcoin. O Bitcoin não tem um CEO. O Bitcoin, ele não tem um presidente. Não. O Bitcoin é a criptomoeda ou criptoativo, como você queira ouvir, descentralizado, 100% descentralizado. E trabalhando de garçom em 2012, em 2013, me retirei em 2014, não trabalhava mais de garçom em 2014, mas já tinha os meus clientes que terceirizaram o serviço, aonde a minha esposa, com a equipe de trade dela, já estava trabalhando. E nós orientávamos e oriento até o dia de hoje as pessoas que terceirizam o nosso serviço, ela não está investindo em Bitcoin. Há uma grande diferença entre poupar e investir. E terceirizar equipe de trade de criptoativo. Quando você terceiriza um serviço, você não está investindo em Bitcoin. Você não tem Bitcoin. Você só tem Bitcoin quando você faz isso. Você compra o seu Bitcoin na exchange, guarda na sua wallet, fica offline e vende daqui a 4 a 5 anos, que você vai ter um retorno maior, melhor, superior do que terceirizar a equipe de trade da GS. Nós falamos isso há 9 anos. Nós respiramos esse mercado e vivemos esse mercado há 9 anos. E falamos a verdade para as pessoas com total transparência. Não é recomendação de compra. Você não vai comprar o ativo, você não vai ficar rico. Não é dinheiro fácil. Não existe almoço grátis. Você tem que fazer um planejamento, você tem que comprar para você vender daqui a 4, 5 anos se você quiser ter um retorno muito significativo em cima das moedas fiduciárias, por exemplo, o real, que sofre com inflação, com desvalorização, com a subida do dólar, então você consegue ganhar 2 vezes. Você ganha tanto com a subida do próprio Bitcoin, como a desvalorização do real, que é o aumento do dólar, desvalorizando o real e aumentando o dólar, você consegue brindar o seu patrimônio. Você consegue proteger, por isso que eu digo, é a poupança das poupanças, o CDI do CDI. Não recomendo, não faço nenhuma recomendação de investimento. Eu simplesmente presto consultoria privada. E a Constituição brasileira me permite isso. E nós não fazemos oferta pública. Nunca fizemos. Por isso não temos site. Por isso o telefone cadastrado na Receita Federal, atenção CVM, nós não aceitamos, porque seria muito fácil a pessoa pegar o telefone, pelo Google, ligar e falar: ah, eu quero terceirizar a equipe de trade. Não, nós não temos oferta pública. As pessoas, por exemplo, como a repórter Lívia Torres, entrou no edifício se passando que iria em um outro lugar, não falou que iria no escritório da GS. Se ela tivesse falado na recepção: olha, eu quero falar com o Gladson, eu sou repórter do Fantástico, eu quero entrevistá-lo. A minha secretária iria, com certeza, pedir o número dela e eu entraria em contato com ela. Mas não, ela subiu no edifício falando que iria em um consultório, ficou no andar, atrás de uma porta, esperando a porta abrir. Quando a porta abriu, que a secretária pediu a sua refeição, ela falou: eu sou repórter do Fantástico, e se apresentou com a câmera. Diante de tudo que está acontecendo, se coloca no lugar da secretária. Diante de tudo que está acontecendo, como bem a matéria fala, Novo Egito, tentativa de assassinato, fraudes, golpe, assassinato. Ela não sabia se tratava de uma repórter, de uma emissora tão qualificada como a Rede Globo. Ela não sabia disso.
Se ela soubesse que era uma repórter, ela iria, com certeza, atender de forma diferente, porque nós respeitamos todos os profissionais. Então, eu gostaria de deixar claro aqui, para que todos saibam, que nós, da GAS, não somos uma pirâmide financeira. Mencionou no nosso contrato de prestação de serviço que a empresa, ela paga algo fixo, mas esqueceram de mencionar que a empresa, ela tem um contrato irretratável, inviolável, pelo risco que é este mercado. O mercado de criptoativo, ele tem um risco altíssimo. E a equipe de trade, ela faz um gerenciamento de risco. E nós sabemos que nem todos os meses a equipe de trade, ela consegue fazer o mesmo valor. Ela não faz o mesmo valor no mercado de renda variável. É impossível você fazer algo fixo. Correto. Isso todo mundo fala como canta o hino nacional. Só que, quando você opera em um mercado de extrema volatilidade, que é o mercado de criptoativo, e você consegue fazer um teto e um piso, e você consegue fazer um contrato inviolável por 36 meses ou 24 meses, você consegue fazer e manter uma estratégia operacional. Você não consegue fazer todos os meses a mesma coisa, porque tem mês que vale por 5 meses, dentro do objetivo que aquela equipe de trade ela quer alcançar. Tem mês que vale por um mês só, mas tem mês que vale por 6 meses. Então se faz um gerenciamento de risco, se congela o ganho em uma stablecoin pareada no dólar, seja USDT ou USDC, e quando o mês não é tão bom, se converte aquele USDT, aquela stable em dólar, em reais, e você honra contratualmente, sem depender de entrada de recurso de A, de B e de C, porque isso caracteriza um Ponzi. Muito bem. Não dá para fazer todos os meses o mesmo valor. A equipe de trade não consegue fazer o mesmo valor, mas ela consegue pagar fixo todos os meses em reais, o que ela se compromete a fazer por causa da estratégia e do contrato que nós temos. O nosso contrato é irrevogável. Por que irrevogável? Porque a equipe de trade pode estar no margem e o cliente não pode falar, olha, eu quero resgatar o meu recurso. Ele é conscientizado, orientado, que esse recurso, ele vai ficar, embora o mercado tenha liquidez, mas ele vai ficar com a equipe de trade para montar a estratégia e honrar, como tem honrado há 9 anos, o que está escrito em contrato. Inclusive, para deixar bem claro que nós não somos pirâmide financeira, e é bom você raciocinar, nos últimos 12 meses, aquele CNPJ daquela empresa ou aquele CPF não pode fazer aporte. Nós rejeitamos dinheiro, isso mesmo. Nós rejeitamos recurso da pessoa. Nós não aceitamos. Quando nos últimos 12 meses a pessoa fala, suponhamos, Joaquim terceirizou a equipe de trade com um valor de 100 mil reais por 36 meses. Quando chega a reta final de vencer o contrato dele, que ele vai solicitar o resgate, ele tem que avisar com 60 dias de antecedência, D mais 60. Nos últimos 12 meses, ele não pode, nesse contrato de 100 mil reais, colocar um aporte de 9 mil, de 8 mil. Não pode aportar mais nada, porque a equipe de trade já está se preparando para devolver a capital dele. Como assim se preparando? Porque eles trabalham com gerenciamento de risco e eles fazem diversas operações nesse mercado de alto risco. E por isso tem que se preparar e fazer uma estratégia operacional para não perder recurso alheio. Agora, o fato que Cabo Frio se transformou um novo Egito, isso eu tenho aqui que, inclusive, parabenizar a iniciativa dos repórteres, porque existe diversas empresas, suposta pirâmide financeira, em Cabo Frio, que promete, inclusive, lucros fixos ao dia, de 1 a 5% ao dia. Como eu falei no começo dessa gravação, tem dia que a equipe de trade tem que cruzar os braços porque, como diz o ditado, a maré não está para peixe, porque não tem como
entrar no mercado, não tem como operar. E às vezes não é um dia, às vezes são semanas. 2 semanas. Mas, Gladys, como honra contratual se a equipe de trade não opera 2 semanas? Fica 2 semanas sem operar, e quando opera 1 semana ou opera 10 dias, se tem um retorno na volatilidade do mercado de criptoativo surreal. E as pessoas que não conhecem esse mercado, eu respeito o mercado acionário, eu respeito muito as pessoas que investem em bolsa, eu fico, inclusive, elogiando as pessoas que ficam chamando, vem para a bolsa, incentiva as pessoas a virem para a bolsa, mas nem todo mundo vai ser trader. Ser trader, segundo a própria pesquisa da B3, é uma das profissões mais difíceis. 90 e poucos % dos traders não conseguem obter lucro, porque é uma profissão difícil. Isso eu estou falando no mercado tradicional. E no mercado de cripto também, não é diferente. Mas eu admiro as pessoas incentivando, vem para a bolsa. Mas nem todo mundo vai ser o Roberto Carlos. Nem todo mundo vai ser o Pelé. Vai ter pessoas que elas vão ter muito prejuízo, muita perda, até aprender a operar. Porque não é uma profissão fácil, é uma profissão muito difícil. Eu gostaria também de deixar claro aqui, nesse direito de resposta, que a GAS fez o comunicado ano passado, em 2020, que em 2024, as pessoas que terceirizarem o serviço da GS, a GS não vai buscar o objetivo mais do valor atual que nós estamos buscando, de 10%, e sim de 5%. Por quê? Porque na medida que está tendo a adoção no mercado de criptoativo, a volatilidade diminui. Assim aconteceu com o ouro, assim vai acontecer com o próprio Bitcoin. O tratado que nós tivemos em 1971, que tirou o lastro do ouro, hoje os bancos centrais imprimem à torta direita papelzinho pintado, papelzinho colorido, que não tem mais o lastro no ouro. Matematicamente falando e comprovado, o Bitcoin só vai existir 21 milhões de unidades. Você proteger o seu patrimônio, você proteger a sua poupança, é a questão de você pesquisar e analisar. Vale a pena ou não vale a pena? Isso não sou eu que vou decidir, e sim você. Será que vale a pena eu deixar X na poupança? Ou eu pegar esse X da poupança, comprar ele em Bitcoin e guardar na LED e vender daqui a 4, 5 anos para fazer algo para a minha família ou para empreender em outro segmento? Eu não posso responder isso por você. Isso nós fazemos em consultoria privada para os nossos clientes. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar nesse direito de resposta, que fique também bem claro, com respeito ao João Gabriel. Eu tenho bom gosto, é um cantor fantástico, sertanejo, conheci ele no meu aniversário. Foi uma experiência assim maravilhosa. Tinha inclusive outros artistas também no meu aniversário. A minha privacidade foi invadida. Eu não tenho Instagram, Facebook, Twitter. Odeio ostentação. Não gosto de ostentação. Não gosto de aparecer. Tem pessoa que se sente bem quando ela almoça e tira foto, quer postar. Estou comendo um peixe. Esse peixe se chama dourado. Tem outras que gostam de... Eu estou em Paris, eu vou tirar uma foto da torre. Eu não tenho isso. Eu não preciso disso. Eu vivo em paz, sem mostrar aonde eu estou, o que eu estou comendo. Eu não preciso disso. E com respeito, que fique bem claro, de garçom a milionário, eu gostaria também de falar com as autoridades, principalmente a Receita Federal, que sabe quais são os patrimônios que eu tenho e se é compatível com o faturamento que nós temos obtido nesses últimos 5 anos. Você vai fazer, a Receita faz de todos, retroativo dos últimos 5 anos. Tudo é compatível. Com respeito à lavagem de dinheiro, que é mencionada a lavagem de dinheiro em investigação, eu, com 2 domingos seguidos, está sendo anunciado que estou sendo investigado por lavagem de dinheiro.
Eu nunca vi uma investigação ser anunciada como se fosse final de Copa do Mundo. Nenhuma empresa no Brasil, eu nunca vi alguém falar assim, ó, empresa tal está sendo investigada. Porque a investigação é um trabalho das autoridades que ela tem que fazer de forma secreta, não anunciada. Quando se anuncia que está sendo feita uma investigação, se a pessoa tem culpa no cartório, ela desaparece. Mas como nós não devemos nada a ninguém, e essa investigação de lavagem de dinheiro, ela, como todos nós sabemos, está há mais de 2 anos, está sendo feita, e nós não temos nada a esconder, já prestamos inúmeras vezes esclarecimento, porque nós não lavamos dinheiro. Por isso está aí a investigação. E vai continuar a investigação. E nós estamos aqui para colaborar, inclusive, com a própria Polícia Federal em tudo que ela precisar. Com os guardiões da lei, o Ministério Público, que inclusive eu gostaria aqui até de deixar a minha ressalta para o Ministério Público Carioca do Rio de Janeiro, que muitas pessoas, elas falam, sempre que acontece alguma coisa nesse país de corrupção, as pessoas olham o povo carioca com maus olhos. Preste atenção que eu vou falar uma coisa para a senhora e para o senhor. O Ministério Público, os guardiões da lei aqui do estado do Rio de Janeiro, eles não brincam em serviço. Se tiver corrupção, se tiver coisa ilícita, coisa suja, nojenta, como vocês verem sempre nos jornais, eles vão pegar os criminosos, como tem pego vários políticos corruptos nesse estado do Rio de Janeiro, e eles têm feito um trabalho excelentíssimo, não menosprezando o Ministério Público de outros estados. Mas aqui no Rio de Janeiro, os guardiões da lei, o Ministério Público, se ele encontrar algum indício de algo ilícito, vão para a cadeia. Aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público trabalha. Se pegar alguma corrupção, como vocês têm visto, político cometendo corrupção, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro não brinca. Aqui as coisas funcionam. Então eu gostaria de deixar também mais um esclarecimento com respeito à própria AGS. Eu gostaria de deixar mais um esclarecimento com respeito à AGS e com respeito aos clientes e os futuros clientes. Pode amanhã vir outra mídia centralizada de outro canal de televisão do nosso país tentar denigrir a imagem da minha pessoa. Porque a empresa, eu sou apenas um CEO e fundador da empresa. A equipe de trade da empresa nem no Brasil se encontra. A terceirização, quando é feita, o recurso não fica em exchanges nacionais, e nem muito menos no meu nome, cadastrado em exchanges internacionais. Não, negativo. Eu estou há 9 anos nesse mercado, fazendo esse trabalho educativo, tecnológico e financeiro, orientando as pessoas com total transparência, falando a verdade como estou falando aqui. Você comprando um ativo, se você assim quiser, depois da sua própria pesquisa, não é recomendação, não faça isso porque eu estou falando, mas se você for comprar o ativo, se você for fazer as poupanças das poupanças, que é comprar o Bitcoin e guardar na sua Trezor Model T, você tem Bitcoin, você investiu em Bitcoin. Você terceirizar o serviço da equipe de trade da AGS, você não tem Bitcoin. Você tem um contrato, você tem uma nota promissória, que é reconhecida firme em cartório, que é um ato de fé pública, reconhecida em cartório, cometendo esse ato de fé pública, é válida pelo Poder Judiciário, você pode pesquisar isso com o seu advogado. Então, estou aqui também para deixar isso bem claro para os nossos clientes. Não se preocupe, porque ninguém está acima da lei. Investigações são feitas para esclarecer os pontos não esclarecidos. E nós estamos aqui para esclarecer que ninguém está acima da lei e todo o patrimônio que eu tenho no meu nome, no nome da minha empresa, é compatível com o faturamento que nós temos obtido nesses últimos 5 anos. Com respeito a carros, você já ouviu falar de consórcio? Pesquisa mais sobre consórcio, procura um banco e entenda o que significa consórcio e como funciona consórcio, se o automóvel fica alienado no seu CPF ou no seu CNPJ ou não. Você pesquisando isso, você vai entender que você com a carta de consórcio,
você vai comprar, não vai queimar capital, não vai ficar alienado ao seu CPF nem ao seu CNPJ, e você pode fazer isso depois de talvez 3 anos. Se você quiser trocar de carro daqui a 3 anos, você pode fazer antes de chegar, mais consórcio, entrar em grupo de consórcio. Procure o banco, busque mais explicações, busque o gerente de qualquer banco e pede orientação aos bancos com respeito ao consórcio. Eu vejo fantástico a pessoa que deseja, ela, no caso, entrar em consórcio para adquirir automóvel ou até mesmo imóvel ou outros patrimônios. Eu gostaria também de deixar claro, respondendo tudo aquilo que foi falado da minha pessoa, que a GAS Consultoria não é Gladson. Eu sou o CEO e fundador. A GAS Consultoria em Tecnologia, ela é muito maior do que a minha pessoa. Por isso nós estamos espalhados no Brasil e no mundo, diversos escritórios, fazendo esse trabalho. Educação financeira tecnológica. Os nossos consultores que prestam essa consultoria é com data, dia, horário marcado. E é extremamente proibido fazer oferta pública. Para que aqueles que não saibam agora que nós, quando um consultor faz uma postagem no seu status do WhatsApp ou até mesmo no Facebook, nós punimos ele com uma falha. 3 falhas, ele não pode seguir como consultor, porque a nossa bandeira, a nossa causa é educação financeira. Gostaria de parabenizar a iniciativa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Gostaria de também parabenizar os diretores da CVM por pedir o Senado para comprar, no caso o Banco Central, para comprar Bitcoin como reserva de valor. Quem não sabe, depois pesquisa no Google. E gostaria também de agradecer a todos que têm trabalhado junto com o Banco Central e CVM, que faz parte do time do Banco Central, faz parte do time da CVM, para uma regulamentação das criptomoedas no nosso país. É um caminho sem volta. Os bancos já estão abrindo alguns ETF, só você pesquisar. Mas fazer ETF de Bitcoin, para quem está 9 anos no mercado, o seu melhor ETF é você comprar o seu Bitcoin e guardar na LED. Isso aqui está no seu domínio. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria pesquisa e conhecer esse mercado que é envolvente, é apaixonante. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse mercado não é pirâmide. Existem vários economistas que mudaram a sua opinião e hoje dá curso, inclusive, de blockchain e de criptomoeda. Mas antes achava que o Bitcoin era bolha. Às vezes, economista que não entende de mercado de criptomoeda fala que para operar nesse mercado tem que ter autorização do Banco Central e da CVM. Errado. Qualquer pessoa, ela pode se cadastrar em qualquer exchange nacional, comprar o seu ativo, vender o seu ativo, sem autorização do Banco Central e da CVM. Qualquer pessoa, ela pode comprar ações, se cadastrar na Bolsa e comprar ações. Não precisa da autorização do Banco Central, muito menos da CVM, para a pessoa fazer isso. Então, às vezes, a má informações deixa as pessoas confusas. Então, estou aqui para esclarecer, respeitando a opinião de economista, mas eu peço aos economistas brasileiros que venham estudar primeiro o mercado de criptoativo para não falar bobagem em rede nacional. Porque para comprar criptoativo não precisa autorização do Banco Central, nem muito menos da CVM. Então seria bom você pesquisar para que você possa andar com as suas próprias pernas. Gostaria também de esclarecer nesta oportunidade, mencionado na própria matéria, que Nilson Alves, vou pegar aqui para ler, diz que Nilson Alves, dono de uma outra empresa, que prometia lucro de 15%. Isso é mentira. Nilson Alves não prometia lucro de 15%. Em março, Nilson foi baleado dentro de um carro e ficou cego e paraplégico. Isso sim é verdade.
Na matéria menciona que Roberto Messia, sócio de Nilson Alves, iria ficar responsável de devolver a capital das pessoas. Eu gostaria de deixar claro que Roberto Ferreira é Roberto Messia Ferreira, sócio do Nilson Alves, do CPF 076 973 527 45. O CPF do Roberto Messia Ferreira, sócio do Nilson Alves, que no mês do ocorrido, com essa tentativa contra a vida do Nilson Alves, o seu sócio já não estava honrando contratualmente as pessoas. Já tinha atrasado o pagamento aproximadamente 2 meses das pessoas. E a polícia está investigando o real motivo de alguém ter tentado contra a vida do Nilson Alves. Se o motivo foi por atraso de pagamento ou não. Esse Nilson Alves foi morar no mesmo condomínio aonde nós moramos. Eu já estava morando ali, ele foi morar naquele condomínio e conversava muito comigo com respeito a criptoativo e falava do seu sócio Roberto Messia, a quem eu mencionei aqui o CPF. E eu dizia para ele: Nilson, tudo bem? Ele: tudo bem. Você entende desse mercado? Nilson Alves falou: não entendo muito igual você, Gladson. Inclusive, eu já tinha terceirizado a equipe de trade da sua empresa, através do Vicente, seu amigo, que falou da história da sua empresa. Nilson Alves, ele era cliente da GS. Nilson Alves não era o operacional. O operacional, Roberto Messia Ferreira, a quem eu mencionei aqui, o CPF, não o CNPJ. Então, gostaria também de deixar claro que o meu relacionamento com o Nilson Alves é excelente. Não há nenhuma rivalidade, nada disso, porque a matéria fala que Nilson Alves oferecia 15%, vai morar no mesmo condomínio, é atentado. Fica um pouco estranho isso. Então, gostaria de deixar claro que as autoridades sigam fazendo o trabalho, inclusive façam uma pesquisa na cidade sobre o que eu estou mencionando, se teve ou não teve 2 meses de atraso, quando o Nilson Alves ainda estava com a sua vida normal, porque hoje a vida dele está bem complicada. Então, gostaria também de deixar isso claro para as autoridades. E com respeito ao Novo Egito, eu gostaria de pedir à mídia centralizada para fazer também uma matéria com respeito a empresas que estão em Cabo Frio oferecendo lucro, não no Cabo Frio, no Brasil, no Rio de Janeiro, lucro de 5% diário, 1% diário. A Transf Invest. Será que as autoridades poderiam investigar a Transf Invest? Será que as autoridades poderiam também investigar pessoas que estão pegando o seu recurso e colocando na Transf Invest, que promete esse retorno? E na outra empresa que também está em Cabo Frio falando que faz aposta de futebol? Será que as autoridades também poderiam fazer essa investigação? Porque a GS é um livro aberto para as autoridades. Estamos aqui, inclusive, para ensinar esse mercado para que as autoridades possam prender todo golpista, todo estelionatário existente no nosso país, o máximo possível. Muito obrigado.